Muito boa tarde a todos. Vamos agora tentar começar um bocadinho depois do almoço. Esta é uma sessão que nós temos aqui três comunicações que são patrocinadas. O meu nome é Nuno Fonseca, eu sou cardiologista de intervenção em Setúbal e tenho um prazer imenso em estar aqui nesta sessão acompanhado pelo Dr. Jorge Marques do Hospital de Braga e antes de mais gostava de agradecer à APIC o convite para estar aqui e estendendo também os cumprimentos ao nosso painel de discussão que está aqui presente connosco, Dr. David Neves, Dr. José Luís Martins, Dr. Miguel Santos e o Dr. Tiago Adrega. Vamos então rapidamente começar. O título desta sessão é Coronary PCI Footprint You Choose, Permanent Fading or Absent. Para apresentar a primeira sessão, When Drug-Coated Balloon is Better, que é apoiada pela World Medical, temos o Dr. Ricardo Santos, um ilustre e muito conhecido e experiente cardiologista de intervenção e o nosso responsável do Laboratório de Hemodinâmica do Hospital de Setúbal. Dr. Ricardo. Obrigado. Começo por agradecer ao Dr. Nuno Fonseca que me chama velho. Os óculos também ajudam a comprovar o mesmo. E então, a mim pediram para falar sobre drug-coated balloons. Não tenho conflitos de interesse nesta área. A história da cardiologia de intervenção tem sido feita de solavancos, de revoluções. Começou em 77, quando o Gründing inventou a ideia de insuflar um balão dentro de uma artéria coronária. E durante muitos anos foi esse o procedimento. 11 anos depois apareceu o primeiro stent metálico, em 1988, o Palmas-Schatz, tinha que ser pré-montado. Longos anos, a maior parte dos presentes não se lembra disto. E já neste século, então, o drug-eluting stent, que tem sido agora o gold standard do nosso dia-a-dia. Mas os stents medicados ainda têm alguns problemas relacionados com trombose e relacionados com restenose e ainda nos causam algumas dores. E quando nós, de facto, temos algumas dores e queríamos que as coisas melhorassem, começamos a pensar em alternativas um bocadinho menos agressivas. E surgiu, então, a quarta revolução, que se baseava numa tentativa de fazer o mesmo sem deixar tantas marcas, sem deixar tantas dores, uma coisa que não deixasse rastro. Em 2006 apareceram os balões com fármaco e, mais tarde, apareceram os scaffolds bioabsorvíveis já em 2014. Naturalmente, a utilização de um balão com fármaco tem que pressupor que o balão com fármaco não é para fazer angioplastia, é para passar uma droga, é para pôr uma droga no vaso. Portanto, tem que haver primeiro o primeiro passo de preparação da lesão e depois, então, a utilização do balão com fármaco. É completamente diferente passar um fármaco para a parede da artéria através de um stent, em que está lá o enzyme posicionado, a droga tem todo o tempo do mundo para se diluir e para ser absorvida. Quando temos um balão, temos um tempo limitado. Por um lado, temos que chegar lá rapidamente, porque a partir do momento em que entramos em contacto com a corrente sanguínea, começamos a perder algum fármaco, e por outro lado, não podemos tê-lo indefinidamente insuflado. Portanto, a ideia é entregar a droga, mas sem deixar nenhum implante metálico. Portanto, a nossa história começou então aqui em 2006. E começou com a publicação deste estudo em que se comparou na restenose intrascendente um balão com fármaco com um balão convencional. Os resultados foram suficientemente significativos para que a indicação para a restenose intrascendente do balão com fármaco tenha aparecido logo nas guidelines de 2010. Na altura era uma indicação 2A, nível de evidência B, e, entretanto, foram haver mais estudos e foram sendo publicados mais resultados. Recentemente foram publicados os resultados do ISAR-DESIRE 3, que comparava balão normal, balão com fármaco e com paclitaxel, neste caso, e stent com paclitaxel, e nos resultados aos 10 anos vemos que se mantém a divergência das curvas que apareceu logo ainda antes do primeiro ano, mantém-se divergentes aqui o balão normal e aqui o balão com fármaco e o stent medicado mantêm-se sempre unidos. Portanto,
Isto fez com que a sucessão de estudos, sempre constantemente favoráveis, fez com que as indicações nas guidelines de 2018 passassem para 1A. Naturalmente, o paclitaxel, que é a droga mais utilizada e com a qual se começou, é uma droga que a maior parte dos cardiologistas não se sentem muito confortáveis porque nos stents não resultou. Os stents com fármaco, quando apareceram, e apareceram logo divididos, stents com paclitaxel, stents com sirolimus, e claramente a via dos limos progrediu e a via do paclitaxel não correu bem. Daí que haja uma tentativa de utilizar novos fármacos. Por outro lado, o paclitaxel atua numa fase mais precoce do ciclo celular e é citotóxico, portanto promove a apoptose celular. Então os limos atuam muito mais tarde no ciclo celular e são apenas citostáticos. Comparativamente, então, os limos são citostáticos, enquanto o paclitaxel é citotóxico. A margem de segurança da droga em termos de eficácia e toxicidade é muito maior nos limos, dá-nos uma segurança muito maior. O efeito antirrestenose, já comprovado nos stents, também é muito mais eficaz. Mas o calcanhar daquilo é, de facto, aqui a absorção, a eluição, a entrega do fármaco. Depois, em termos de competição no mercado, também há menos competição a nível dos limos ainda do que no paclitaxel, que já está instalado há muitos anos, e a percepção dos médicos, como eu tinha dito, é mais favorável aos limos. Portanto, o calcanhar daquilo, de facto, é aqui a entrega da droga. Há todas estas fases da transferência da droga, da absorção, para depois terminar aqui na distribuição da droga, que é diferente de fármaco para fármaco e de balão para balão. Há vários fatores que influenciam isto, desde logo a droga, a dose da droga em cada balão, as propriedades químicas, os excipientes, o tipo de coating do balão e depois características próprias das lesões. Portanto, resumindo, paclitaxel muito lipofílico e já tem uma demonstração muito favorável de remodeling positivo tardio que faz com que os resultados se aproximem progressivamente dos drug-eluting stents ao fim de alguns meses. O sirolimus tem esta maior dificuldade em ser transferido para o vaso, precisa de lá estar mais tempo porque tem uma ligação que é reversível e por isso tem havido vários conceitos de tentativas de promover uma entrega mais eficaz. Estas interações entre as doses de drogas, as formulações, a cinética, a farmacocinética, a farmacodinâmica, varia tanto que não é possível haver um efeito de classe a nível de balões. Portanto, cada balão é um balão e nós temos tendência a generalizar e isso é um bocado complicado. Há muita oferta no mercado, todos estes balões de paclitaxel, um pouco menos de quantidade de balões de sirolimus e o que varia são as doses das drogas e depois toda a parafernália de mecanismos utilizados para as fazer chegar ao vaso. Voltando aqui então à indicação absolutamente constituída, que é a da restenose intrastente. Há muitos estudos que permitiram isto, nomeadamente com stents bare metal e com stents com droga, resultados variáveis, mas sempre favoráveis, tanto que levaram a esta indicação nas guidelines. Mas uma coisa efetivamente é isto, é tratar um vaso que já lá tem um scaffold, que já lá tem um stent, dilatá-lo e depois aplicar a droga. Outra coisa completamente diferente são as outras situações, em que não há stents prévios. E então põe-se a hipótese de outras áreas em que se pode eventualmente falar da utilização de balões com fármaco, nomeadamente vasos pequenos, bifurcações e vasos não tão pequenos, lesões também de novo. Em relação aos vasos pequenos, que é o que se começou a estudar há mais tempo, há muitos estudos. Um dos maiores é aqui o Basket Small, que tem com 758 doentes, e, efetivamente, os resultados foram muito sobreponíveis ao balão com fármaco com o stent com fármaco utilizado na altura. E, mais recentemente, foram publicados os resultados a 3 anos e mantém-se esta não inferioridade em relação ao balão. Em relação às bifurcações, a coisa pia um bocadinho mais fino. As guidelines recomendam que nas bifurcações o tratamento de eleição para a maior parte delas é a utilização apenas de stent no vaso principal e depois provisional no ramo colateral. E
faz sentido que a esse provisional se pudesse adicionar uma droga, porque ainda diminuía mais o risco de restenose nos resultados que teoricamente já são adequados. É óbvio que também se pode utilizar uma outra estratégia, que é utilizar balão com fármaco nos dois ramos. Foram feitos vários trials ao longo dos anos, desde 2012. Alguns foram negativos, outros foram positivos. Isto continua a ser um bocadinho controverso. Numa análise apresentada recentemente relativamente a doentes de um estudo, que era o Hyper Study, que era um estudo de angioplastia híbrida com stent medicado e balão em lesões complexas, difusas, foram buscar o grupo das bifurcações, que tinha apenas 50 doentes, a maior parte dos quais pôs stent com fármaco no vaso principal e fez DEB só no vaso colateral. Os resultados em agudo foram bons, em termos de outcomes hospitalares também foram muito bons e o outcome após um ano também foi muito favorável. Portanto, em termos de bifurcações, utilizar o balão no colateral parece uma boa opção. Podem-se utilizar estratégias diferentes, mas esta talvez seja a que faz mais sentido. Já está demonstrado, apesar de ainda haver poucos dados, que isto é fazível e que efetivamente é seguro, mas são necessários naturalmente mais estudos, portanto, para haver uma indicação, isto ainda está um bocadinho pendente. Em relação às lesões coronárias, de novo, em vasos não tão pequenos. Naturalmente, quando nós preparamos uma lesão e temos um resultado satisfatório em que temos ou não temos disseção ou temos uma pequena disseção que não passa do grupo B, naturalmente aqui é uma situação em que podemos usar este balão. Se as disseções forem mais complexas, tiverem limitação de fluxo ou tiverem uma oclusão, esqueçam, é mesmo para avançar com stent, não vale a pena inventar, não vale a pena complicar. Já vários estudos foram apresentados, eu vou só aqui apresentar duas coisas que são uma avaliação retrospectiva de 1.200 doentes entre 2015 e 2019, doentes com doença coronária estável e que utilizaram stents com fármaco ou balões com fármaco, e eles conseguiram, mesmo após fazer aqui o propensity matching, uma equiparação entre os resultados do balão e do stent. E quer a nível de mortalidade de todas as causas, quer a nível de MACE, incluindo o TLR não previsto. Uma meta-análise de estudos comparativos randomizados de balões com fármaco versus stents com droga mostrou a ausência, em 24 estudos, a ausência de diferença significativa na TLR, nos MACE e na morte cardíaca. Já nos 14 estudos desta meta-análise que foram comparados com balões sem fármaco, os DEBs foram favoráveis. Portanto, aparentemente há vantagem teórica nestes doentes selecionados em utilizar balão com fármaco versus os bare metals, também já não se usam, mas não é inferior em relação aos stents com fármaco. A questão é que nós aprendemos desde o princípio que as coisas não são assim, que devemos usar stent e que o stent é que é seguro. Mas também ao longo do tempo temos vindo a demonstrar que nem tudo o que nos ensinam é forçosamente verdade. Portanto, poderemos estar na altura de alterar um bocadinho aqui os paradigmas da velha guarda e pensarmos em abandonar eventualmente a dependência de stents, nomeadamente em algumas situações mais específicas. A base da utilização do balão com fármaco é uma preparação ótima da lesão. Uma pré-dilatação eficaz, seja com balões semi-compliant, seja com balões não compliant, seja com scoring, com cutting, otimizar com uma relação de 1 para 1 do balão com que se prepara e do vaso, e eventualmente até se pode conseguir estes bons resultados após terapêuticas mais complexas, como seja a litotrípsia ou o rotablator, eventualmente com recurso à imagem ou à fisiologia, e depois se tivermos um resultado angiográfico adequado, em que não temos disseções que limitem o fluxo, em que temos uma estenose residual inferior a 30% e funcionalmente eficaz, então aqui há lugar à possibilidade de utilizar um balão com fármaco. Sendo que temos que ser rápidos a chegar lá para não perdermos droga e temos que estar lá o tempo suficiente para que a droga passe e possa atuar. Se, pelo contrário, os resultados são subótimos, então esqueçam, avançamos para o stent e fazemos a nossa angioplastia convencional.
Tenho estado a falar aqui de indicações angiográficas, mas também há quem preconize algumas indicações do ponto de vista clínico, que fazem algum sentido, algumas delas, nomeadamente em termos de diabéticos, sabemos que são doentes de maior risco e que têm doença mais complexa, vasos mais finos, lesões mais longas, podem ser um bom campo para avançarmos com estes devices. Doentes de alto risco hemorrágico, que naturalmente podem beneficiar de uma redução do tempo de dupla antiagregação plaquetar. E depois também já se fala muito em termos de síndromes coronarios agudos, naturalmente se houver trombo está contraindicado, mas já há estudos interessantes nos infartos sem supra. Mas pronto, isto tudo está ainda muito em nível de investigação. Recentemente no TCT, e voltando à história de paclitaxel versus sirolimus, foram apresentados 3 estudos randomizados que comparavam o paclitaxel com o sirolimus. O primeiro estudo foi na restenose intracedente, com 250 doentes, em que o objetivo era detectar não inferioridade no leito lumen loss aos 9 meses e conseguiu-se obter isto. Os 2 estudos seguintes eram de balão com fármaco com sirolimus versus balão com paclitaxel em lesões de novo, neste com 70 doentes em que se procurou a não inferioridade no leito lumen loss aos 6 meses, conseguiu-se atingir. Num outro, com 121 doentes, em que se procurava não inferioridade no ganho angiográfico, não se conseguiu comprovar esta não inferioridade. Vou só mostrar aqui alguns casos que fizemos na última semana, sobre nada de especial. Este é um doente que tinha ANGOR, mas também tinha uma estenose aórtica. Quando fez cateterismo, a única coisa que se detectou foi uma lesão ali na primeira diagonal, uma diagonal muito desenvolvida, apesar de não ser de grande calibre, mas um vaso muito importante. Naturalmente foi operado e pôs a sua prótese, continuou a ter ANGOR e então decidimos tratá-la. Naturalmente passou-se a guia, naturalmente fez-se uma pré-dilatação. Isto é o resultado após a pré-dilatação. Balão com fármaco, 90 segundos. E o resultado final, que achamos bastante aceitável. Isto foi feito há muito pouco tempo, não sei se o doente continua a ter ANGOR ou se já não tem ANGOR. Este caso foi um caso mais complicado, uma mulher jovem, reanimada de morte súbita, que tinha uma história de estar com dor há cerca de 24 horas. Isto são as coronárias, disfunção grave, a doente estava entubada e ventilada. Temos doença difusa das coronárias, com uma oclusão da descendente anterior, que se vê melhor aqui na 1040, uma oclusão da descendente anterior distal, doença difusa, o fluxo horrível. A coronária direita ainda é mais horrífica do que a coronária esquerda. Naturalmente aqui achamos que a única coisa que se devia tentar fazer era abrir a culprit. A culprit é a descendente anterior, passou-se a guia sem grande dificuldade e depois já se adivinha que o vaso é muito fino, pré-dilatou-se e depois fez-se apenas balão com fármaco e o resultado é isto, é o que se conseguia arranjar, mas será bem mais problemático pensar o que fazer a seguir se a doente eventualmente sobreviver a isto. Um caso de uma destas madrugadas, uma doente com antecedentes de angioplastia noutro centro que nós não tínhamos informação e que entrou com um enfarte inferior, tinha a coronária direita ocluída no segmento médio, parecia ter ali um stent. Quando se passa a guia conseguimos perceber perfeitamente que de facto está ali um stent. Abrimos com um balão numa razão inferior a 1:1, percebemos então que de facto a lesão era completamente intracedente e que não havia mais doença significativa ou potencialmente necessitasse tratamento nesta artéria, nem acima nem abaixo, então fomos com um balão já 1:1, balão com fármaco e este é o resultado final. Portanto, concluiria dizendo que os stents medicados, que são a nossa prática diária, ainda mantêm algumas limitações, em algumas situações, contextos clínicos e alguns contextos anatómicos, e os balões com fármaco são uma boa alternativa para algumas destas situações.
o progressivo aumento do lumen, já demonstrado com balões de paclitaxel, permite obter resultados idênticos aos resultados com os stents medicados em determinadas circunstâncias. A vantagem também de se preservar a função endotelial e a vasomotilidade. Para além da restenose intracedente, que está perfeitamente esclarecida e perfeitamente indicada, já se vai falando noutras potenciais utilizações e já se utiliza noutras circunstâncias, nomeadamente em pequenos vasos. Eu penso que é muito comum, apesar de ainda não haver uma indicação clara. Potencialmente, todas as angioplastias no mundo perfeito deviam ser preparadas para usar balão com fármaco, ou seja, fazer uma preparação da lesão o mais adequado possível e depois, se após a avaliação dessa pré-dilatação, dessa preparação da lesão, tivéssemos um excelente resultado, podemos apenas utilizar o fármaco entregue com o balão, porque os resultados são satisfatórios. E apenas no caso dos resultados não serem fantásticos nesta preparação, avançar então para a colocação de um stent. Não esquecer, os balões não são todos iguais e nós ainda não temos conhecimentos suficientes para dizer que este é pior que aquele. Os estudos que há são pequenos, alguns estudos pequenos apontam que são bons para um balão e maus para o outro, mas poderá não ter um significado por aí além e precisamos de mais dados, mas efetivamente alguns dados que já vão aparecendo dos sirólimos abrem-nos uma perspectiva de ainda subir um patamar em relação ao paclitaxel. Dizer-vos que a mudança do paradigma às vezes é uma coisa que nos prende e que não faz muito sentido, e acho que todos devemos estar preparados para mudar. Muito obrigado. Certo, podíamos fazer alguma discussão já em cima de cada uma das apresentações. Não sei se querem fazer aqui já alguma pergunta relacionada com os balões com fármaco. Obrigado. Cumprimentar o Ricardo, excelente apresentação. Pergunto, vou fazer a pergunta ao contrário, que é em que doentes, em que depois de uma boa preparação da lesão, tens um bom fluxo, não há disseção, mas em que preferes não pôr balão com fármaco. E, por outro lado, ou seja, na minha cabeça há uma segurança muito grande quando ponho um stent, né? Tem muita experiência, muita previsibilidade e mais imprevisibilidade relativamente ao risco de oclusão precoce do vaso, né? Por ter sido feita só uma angioplastia de balão, ainda que não vá ter tendência a restenosar como restenosavam quando era balão com fármaco. Portanto, a pergunta é: quando é que não consideras usar balão com fármaco e preferes inequivocamente pôr um stent? Bom, obrigado por teres feito a pergunta ao contrário. Eu também te vou dar uma resposta ao contrário. Eu não estou nessa fase. Eu apenas utilizo o balão com fármaco nas restenoses intracedentes, obviamente, exceto quando há disseções distais ou proximais e precisamos de pôr um stent sobreposto, portanto aí é inequívoco. Nos pequenos vasos, muito frequentemente, e não me sinto muito confortável ainda em utilizar em grandes vasos, em lesões de descendentes anteriores médias. Não estou ainda nessa fase. Estou open-minded para isso, mas não é a minha prática comum ainda. Ainda temos uma baixa utilização de balões com fármaco. Portanto, estes últimos slides que eu pus ali também são para mim. Obrigado. É também um bocadinho a minha postura, que é, se os resultados a longo prazo, imaginando que num estudo com volume maior são mesmo iguais, então, se eu tenho menos risco de oclusão abrupta do vaso, ou pelo menos mais experiência com isso, com o stent, então vou pôr o stent, porque também sei que a longo prazo é igual, não é? Quantos bypasses é que a gente... Pois, a tua questão é, se é igual, porque é que vamos para um dos iguais e não para o outro, com o qual já estamos mais acostumados e há mais tempo? É uma excelente pergunta. E, portanto, de facto, há algumas lesões
em que a gente pode não querer pôr um stent, não é? Está à porta de uma bifurcação, está numa curva, e portanto esse é um nicho Está numa landing zone para uma mamária. onde vou começar a explorar mais, de facto, também tenho noção que uso pouco esta tecnologia, mas se calhar podia começar mais por esses nichos. Sim, de qualquer maneira é muito reassuring vermos que já há pequenos estudos que mostram bons resultados. Agora, a questão é o teu grau de capacidade de avaliar o bom resultado da preparação das lesões, porque isto é muito time consuming. Se tu vais preparar as lesões todas, com todos os teus cuidados, e depois vais fazer imagem em cada um deles para decidir, isto torna-se muito mais time consuming, para teres a segurança de que podes, de facto, abandonar aquilo só com a entrega do fármaco, é muito mais time consuming e não é mais barato. Portanto, há aqui uma série de questões que se colocam. Agora, saber que as coisas podem funcionar dessa forma é muito reassuring para tu poderes utilizar numa situação ou outra específica. Não me parece que isto venha a tornar-se uma generalização, na minha ótica, porque é muito time consuming e money consuming. Muito rapidamente. Então, Ricardo, como sempre, uma extraordinária apresentação, muitos parabéns. Obrigado. Eu queria focar na parte do sirolimus versus paclitaxel. O nosso armamentário como intervencionalistas tem aumentado cada vez mais. Cada vez conseguimos fazer coisas mais complexas, com mais segurança. É extraordinário trabalhar nesta área atualmente. Sempre fez alguma confusão, porque era só o paclitaxel que estava no balão com fármaco. Tínhamos já essa evolução natural das nossas plataformas metálicas. Sabíamos que era um fármaco difícil de segurá-lo lá. Entretanto, com estes compósitos, com nanotecnologia, finalmente conseguiram ultrapassar esta limitação. Parecia-me evolução natural ver superioridade, não só não inferioridade nesta estratégia, como tivemos também nas plataformas metálicas. Minha questão é, depois desta ciência que saiu no TCT, resultados que não são só numa direção, perante toda a nossa experiência, até a experiência periférica, que houve toda aquela celeuma com o paclitaxel nas lesões para quem faz periférica, o que esperar, devemos usar, devemos abraçar já e dar o salto, e que balões escolher? Obrigado. Eu não tenho resposta para isso. Em relação à polémica do aumento da mortalidade nos estudos da doença arterial periférica com o paclitaxel, esses estudos são alvos de grandes críticas pela avaliação estatística e tudo mais. E saiu recentemente uma meta-análise em relação à doença coronária e claramente é outro mundo e esse risco de maior mortalidade aparentemente está completamente afastado. Eu gostaria muito de ver estudos em que o sirolimus fosse superior ao paclitaxel, porque, como todos nós, sentimos mais confortáveis com uma droga que também utilizamos nos stents, versus uma droga que nos stents não deu grandes resultados. Podia estar relacionado com o polímero, podia estar relacionado com a plataforma metálica, mas pronto, mas não deu grandes resultados e que é citotóxica. Mas não só não temos nenhum estudo de superioridade, como os poucos que há são de não inferioridade, são poucos, com poucos doentes e não têm os resultados todos no mesmo sentido. Portanto, quando me pergunta, e tendo em conta aquilo que eu também disse, que não se pode falar em efeito de classe, porque os balões são todos diferentes, e nomeadamente se os balões de paclitaxel podem ter alguma semelhança entre si, os balões com sirolimus são completamente diferentes, porque implicam uma tecnologia mais avançada e que varia de umas marcas para as outras. Eu não sei dizer o que é que podes pôr na prateleira, não tenho resposta para isso, e penso que ninguém em consciência poderá dar uma resposta cabal a essa pergunta. Boa tarde. Antes de mais, parabéns, Dr. Ricardo. Diga-me só uma coisa também, a sua opinião sobre as questões bifurcações, ok, na diagonal, aquele balão com fármaco ficou impecável, diagonal ostial. Queria saber também a sua opinião na circunflexo ostial. Quando é a lesão única da circunflexo ostial, se há algum papel de um balão com fármaco aqui nesta situação? E mesmo nos síndromes coronários agudos, eu acho que há sempre um papel, se calhar, também para o balão com fármaco. Imaginemos uma CX ou M, em que queremos privilegiar a CX e fazemos um balão com fármaco, temos sempre espaço, se calhar depois, se houver alguma decepção ou se não ficarmos contentes, de avançar depois para uma técnica de bifurcação com 2 stents como bailout. Mas, no fundo, a pergunta seria mais a circunflexo ostial, que é uma lesão que me faz sempre um bocadinho de confusão. Como tratar, não é? E se há algum espaço ou não para, na sua experiência, para... É assim, a circunflexo ostial é aquela lesão que nós, quando é a única lesão que lá está, nós achamos sempre que não é muito importante.
precisamente porque é uma lesão difícil de tratar, por um lado porque compromete frequentemente o tronco e às vezes o ósteo da descendente anterior, e por outro lado porque é que tem piores resultados após uma angioplastia. Não te sei dizer. Eu nunca fiz balão com fármaco numa lesão ostial isolada da circunflexa. Tenho dúvidas que seja uma boa técnica. Em teoria, se conseguires preparar bem a lesão, estas lesões geralmente são calcificadas. Se conseguires preparar bem a lesão, não afetar o tronco, ficar tudo muito bonito, em teoria podes fazer. Nunca fiz. Nunca fiz. Mais uma vez, obrigado pela apresentação. Eu só fazer uma pergunta rápida. As duas situações que o Dr. Ricardo falou, que utiliza o DEB na ressonância stentina na doença difusa ou vasos pequenos e não tanto em bifurcações, lesões ostiais ou vasos de maior calibre, isso pressupõe que resulte não só da evidência que é muito mais robusta nesses contextos, mas às vezes também de um desconforto da nossa parte em fazer algo diferente. Tem igualmente boa experiência nessas duas situações ou é uma situação que deixa mais desconfortável tratar na doença difusa do que na ressonância de stent? Esta é uma pergunta que vem de um comentário, que não é bem uma pergunta, que faço agora em seguida, que é, a mim tem-me feito confusão não só o paclitaxel ter sido a única droga durante muito tempo num balão com fármaco, e agora finalmente aparece o sirolimus, mas ambas as drogas foram desenvolvidas para combater um fenómeno que o Dr. Ricardo mostrou muito bem, de uma ressonância de stent que resulta de uma hiperproliferação da íntima em primeiro lugar, e portanto faz sentido inibir essa proliferação para obter melhores resultados. Nós estamos agora a usar em lesões nativas, em que não tem lá metal nenhum, nem hiperproliferação íntima de nenhum tipo relacionado com isso. Portanto, estamos a tentar combater a aterosclerose com um citostático. A evidência parece ser boa, aquilo alguma coisa há de fazer, mas a mim faria sentido tentar desenvolver um fármaco que tivesse como alvo a aterosclerose diretamente e não uma hiperproliferação da íntima. Imaginemos estudar os efeitos pleotrópicos das estatinas e pôr um fármaco eluidor de uma estatina-like. Isto é um exemplo, mas isto é mais um comentário em relação ao nosso conforto versus desconforto em aplicar uma droga num vaso. Certo. Tens razão. Em relação à primeira parte da pergunta, em que lesões é que me sinto mais confortável, naturalmente na ressonância intrascendente eu acho que é, por defeito, a melhor técnica. Portanto, isso aí é tranquilo. Em relação aos pequenos vasos e doença difusa, eu acho que é uma excelente opção, porque a taxa de restenose dos stents é muito elevada nos vasos mais pequenos e nas lesões mais longas, e também acho que é uma excelente solução. As bifurcações, quando é um vaso que tu queres, que é mesmo importante, há bifurcações que tu fazes e só queres deixar o vaso aberto. Há outras em que tu dás algum valor àquele vaso. Eu acho que aí, se já ficou bem e se não vais pôr stent, já decidiste que é só para balão, então qual é o inconveniente de pôr lá o fármaco? Tenho feito alguns, mas poucos. O que eu me centralizo mais é nos vasos pequenos e sempre na ressonância intrascendente. A ressonância intrascendente é cada vez mais rara. Portanto, o conforto que tu vais, por um lado, a evidência vai-te ajudando a tomar as tuas opções. Por outro lado, o conforto tem a ver com as primeiras indicações que foram a ressonância intrascendente e que estão absolutamente comprovadas. E depois vieram os pequenos vasos. Portanto, vamos entrando aqui aos poucos. Eu não vou, seguramente, começar a fazer balão com fármaco em vasos de bom calibre, com doença aterosclerótica, com indicação para ser tratada, é muita placa que está ali. A segurança de que estes casos dos estudos são todos casos selecionados. Não é o all comers. Porque um estudo em all comers tem um potencial completamente diferente de evidência. Estes doentes são doentes com lesões mais pequenas, mais curtas, mais bonitinhas, aquelas lesões tipo A, tipo B1, como no famoso Ravel, o primeiro estudo do stent com sirolimus, e nessa situação tu tens quase o ótimo. E se consegues, de facto, fazer uma boa preparação e aquilo está bem, podes pôr o fármaco. Os síndromes coronais agudos, para mim, têm uma grande vantagem, que é quando há doença multivaso e eu sei que lá vou voltar. Se eu sei que lá vou voltar, estou muito mais confortável de não deixar malha metálica porque vou reavaliar. Dei umas semanas, dei uns meses. Portanto, isso também é um potencial de utilização do balão com fármaco.
nessas situações, porque sabes que lá vais voltar, não vais ter que ir lá de propósito. Tens outra artéria para tratar, não precisa ser tratada durante aquele internamento, podes protelar um mês ou 2, e aí já vais perceber se ficou bem. Se ficou bem, ficas mais confortável, já voltas a fazer eventualmente no outro caso. Se não ficou bem, tens sempre a hipótese de corrigir nesse segundo momento. Muito bem, este é um excelente comentário, de facto. Nós estamos, parece ter um papel consolidado no tratamento da restenose, nas legislativas, é de facto uma série de questões que ainda nós temos que resolver. Nós parece que estamos a dar um passo atrás ao não colocar o stent, e ficamos todos confortáveis que às vezes para dar um passo atrás, para dar 2 à frente, mas a sua questão é muito importante. Nós podemos ter que dar até 2 passos atrás, porque de facto o tratamento da doença coronária com balão teve resultados péssimos. Resultados péssimos nos all-comers. Mas em população selecionada nós até podemos pensar de desenhar estudos onde colocamos a angioplastia com balão, a angioplastia com balão farmacológico e o stent, necessariamente stents pequenos em lesões mais pequenas, mas a questão é mesmo essa. Em populações selecionadas nós também não testamos a angioplastia simples com balão. Só deixar 2 comentários. Aquilo que dissemos e é verdade. Eu acho que continuamos ainda, o paclitaxel, relativamente à droga, a nossa má experiência com os drug-eluting stents continua a penalizar a utilização agora no drug coating, que são circunstâncias diferentes. Falámos na lipofilia, que o Dr. Ricardo falou muito bem. No fundo, a droga por si só, pela sua lipofilia, pela sua manutenção no endotélio e depois na adventícia, torna-se superior, dessa perspectiva, aos sirolimus. Em relação aos síndromes coronários agudos, eu concordo contigo em relação, temos que lá voltar. Por outro lado, temos também sempre o problema, se estiver lá da carga trombótica, do problema de conseguirmos entregar corretamente a droga nessas circunstâncias. Se tiver trombo, é proibitivo, claro. Ok. Eu acho que todos nós gostaríamos de avançar para os balões com sirolimus. Não temos evidência suficiente neste momento que seja superior aos balões com paclitaxel e esses já têm muita evidência, um historial já de quase 20 anos, não é? 17 anos, que nos dá muita segurança. Mas estamos a trilhar esse caminho e todos nós ficaremos muito satisfeitos quando começarem a aparecer estudos de superioridade que sejam positivos. Ou de igual, não é inferioridade. Ou pelo menos não é inferioridade. Passamos então para a apresentação seguinte, pelo Gonçalo Morgado, um colega do Hospital Garcia da Horta de Almada, que nos vai trazer aqui um caso gravado de uma angioplastia complexa. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Queria que pusessem os slides, por favor, para a apresentação do caso. Este é um caso de angioplastia gravado, propositadamente para a reunião anual da APIC, Live in a Box. E tenho uns slides para a contextualização do caso, antes do vídeo, que dura 10 minutos. Então, trata-se de uma senhora de 78 anos de idade, com hipertensão, dislipidemia e diabetes, com disfunção ventricular esquerda moderada, com um bloqueio de ramo esquerdo, com doença coronária de 2 vasos, que em 2019 fez angioplastia da descendente anterior proximal e média e também de uma oclusão crónica de uma circunflexa. Esta senhora é uma senhora com alguma fragilidade e já com uma reserva neurocognitiva ligeiramente diminuída, apesar de ser uma senhora autónoma. E esta senhora apresentou-se com dispneia de esforço e com agravamento da disfunção ventricular esquerda. Portanto, esta disfunção moderada é no momento da apresentação para coronariografia, que foi agora em outubro de 2023. A coronariografia mostrava progressão de doença coronária com doença do tronco comum distal, com envolvimento claro do ósteo, tanto da circunflexa como da descendente anterior. Os stents, podem ver, não se estendem, o DDA estende-se quase até ao ósteo, ou até à zona que agora tem progressão de doença, portanto, no fundo, é a target lesion failure. Mas a circunflexa não, a angioplastia da circunflexa da CTO era mais abaixo. A coronária direta tinha doença moderada que não foi abordada. Nós consideramos que esta senhora não tinha, estava muito relutante em relação à possibilidade de cirurgia cardíaca e, portanto, nós colocámos a hipótese de realizar uma angioplastia de alto risco. E acho que não há muitas dúvidas em relação ao caso concreto, porque é que esta se qualifica como uma angioplastia de alto risco. Esta existem muitas apresentações, muitos
estudos e até alguns scores de risco sobre o que é que qualifica um doente como sendo uma angioplastia de alto risco. Alguns deles, como por exemplo a idade avançada, não se associam, por outro lado também, a que haja um desfecho mais favorável se usarmos algum tipo de suporte, mas há outros, como a necessidade de antecipar-se no tempo de isquémia ou o risco de perder vasos major, nomeadamente na angioplastia do tronco comum e, como, neste caso, é um tronco comum com uma bifurcação complexa, com lesão crítica de ambos os seus ramos, em que podemos considerar de forma eletiva a utilização de suporte circulatório percutâneo. Aquilo que nós temos é o Impella CP com o Smart Assist e, no caso, atualmente, aquilo que são os doentes que são mais frequentemente incluídos de forma eletiva para a angioplastia com este tipo de assistência circulatória são aqueles que vão fazer a angioplastia programada do tronco comum. Eu estou a dizer dos programados, obviamente, para além dos doentes em choque cardiogénico, aqueles que vão fazer angioplastia programada do tronco comum ou aqueles que têm angioplastia do último vaso patente ou doença coronária de 3 vasos com disfunção ventricular esquerda grave. E, portanto, foi isso que nós decidimos fazer e eu vou-vos apresentar este vídeo que tem uma duração de 10 minutos. E antes disso, eu deixo-vos uma pergunta para televoto. Não sei se, exatamente, se podem colocar a questão. Então, eu deixo-vos com o vídeo. Tem 10 minutos o vídeo. Como?
Posso? Sim, sim. Então, em sala, isto foi bastante didático porque a senhora teve um colapso hemodinâmico no final do procedimento, na segunda metade do procedimento, com uma variação muito exuberante da pressão arterial, até se pôs a hipótese da senhora ter um tamponamento cardíaco. E depois, o que foi mais interessante, do ponto de vista da consola do Impella, foi perceber que a senhora, com o desmame do Impella, as pressões paradoxalmente subiram. Foi aquilo que viram. A certa altura o ouvido engasgou um bocadinho, mas fomos desmamando, com um grande receio até de quem estava a dar apoio do Impella, porque o choque, obviamente, não era cardiogénico, era um choque hemorrágico. A senhora acabou por recuperar e eu tenho uma pergunta para colocar antes da discussão. Já começamos então a discussão. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta inicial? Apesar de estarmos numa reunião de cardiologia de intervenção, o pessoal não é todo enviesado. Ainda tínhamos ali 7% a votar no CRT. Gonçalo, muitos parabéns. Eu admiro muito a postura do vosso centro, do Garcia Dorta. Não são um centro cirúrgico, mas estão sempre à procura de ir um pouco mais além e de partilhar o que aprendem com os outros centros. Isso é absolutamente louvável e, portanto, dizer isso aqui também publicamente. Eu acho que é muito bom haver centros com mão para isto. Esta doente tinha um risco de intervenção enorme. Eu diria que, com a certeza, o risco cirúrgico da senhora era muito menor do que o risco da intervenção percutânea. Mas, imaginando que esta senhora era verdadeiramente inoperável, há muitos doentes com anatomias destas, têm muito risco, que se vão fazendo. A maior parte corre bem, mas quando não corre, é muito difícil estar a propor um procedimento destes ao doente e à família, dizendo, olha, está aqui vivo e a gente vai-lhe fazer uma coisa e se calhar à tarde já não vai estar. Pronto. E com isto é totalmente diferente, não é? Porque vão fazer um procedimento, tem que dizer, olha, é um procedimento muito alto risco, mas vamos fazer com uma estratégia que tem algumas vezes alguma comorbilidade, mas que nos dá uma segurança muito grande. E, portanto, eu acho que é pressionar as administrações para ter isto, ter a equipa treinada, ter também o treino, não de pôr, mas de tirar, que para um centro que não seja um centro que faça TAVI, ter que fechar um acesso deste tamanho, se não se tiver cirurgia vascular, é preciso ter experiência com estes dispositivos de encerramento, que também não é fácil de adquirir. Portanto, isto é o resultado de um esforço muito grande e prolongado, e, portanto, dava-vos os parabéns. A angioplastia em si ficou espetacular no tronco, toda a gente conseguiu ver. E também saudar a honestidade intelectual e científica, trazer aqui no caso teve complicações, não é? A encerrar, uma toma do acesso, pronto. E, portanto, eu acho que isso foi muito bom. Juntar só aqui um bocadinho à discussão disto. A complicação hemorrágica é do acesso do lado direito. Não é, por acaso não estava aqui na conversa, este indivíduo não deixa estar sossegado, e eu distraí-me, eu não tinha visto o filme ainda. Acontece, por acaso é um problema por aqui, que nós temos, claro, eu estava a falar agora com o Ricardo também tem, eu habitualmente se dou doses de heparina elevadas logo ao início, 10 mil. E vai-se meter o ACT tem 210, 211. Já tentei perceber em Santa Cruz que tem exatamente o mesmo Omicron e a mesma heparina que nós temos. A verdade é, esta semana sim, fizemos uma crónica, já é com 20 mil heparina.
porque era via retrógrada e tal, e esta senhora é a mesma coisa, portanto, muitas vezes a enfermeira diz-me que tem 250, não sei o que, eu faço, tá bem, pronto. Agora, neste caso, a doente está com impela, tem que ter mais cuidado, e, portanto, não sei quando, por acaso, não sei, não. Esta senhora, por acaso, foi muito engraçado, porque como tínhamos uma pessoa muito moderada na mesa, que é a doutora Cristina Martins, sim. propôs que fizéssemos só 5.000 heparina. É verdade. A doente fez 5.000 heparina e tinha 350 KCT, e não foi preciso fazer nenhuma heparina mais. Por acaso é ao contrário. Mas a picadela foi linear, fazemos picadela picamos com aivos, por causa para preparação, por causa da... Com aivos não, com eco. Com aivos não, com eco por causa da preparação, por causa das táveis, e tudo linear, mas já não é o primeiro que sangra assim com estas doses elevadas de heparina. Foi só com o VUS. O Miguel, não resisto. Sendo também trabalhando num centro não cirúrgico, não percebi. Aquilo foi um elogio, foi uma crítica no teu início, estou a brincar contigo. Quer dizer que não em relação a ser um centro inovador, mas sem backup cirúrgico. Não, eu tentei fazer um grande elogio, porque sim. Parece aquela coisa de uma excelente pessoa, mas... Não, absolutamente. Eu acho é que a única coisa que eu disse foi que acho que esta doente, se estivéssemos aqui no Congresso Português de Cardiologia com cirurgiões aqui, que se calhar todos eles diziam que esta doente operava, tinha bons vasos, não tinha nenhuma contraindicação cirúrgica. Mas a doente manifestou, antes foi ali que não queria ser, claro. Com certeza, mas também não manifestou isso sentada no gabinete com o cirurgião à frente, não é? E com dados objetivos. Mas isto é a realidade e há outra realidade, que é esta doente, porque se ficasse internada à espera de cirurgia, ia esperar 3 semanas com o risco de ter um evento agudo na enfermaria e depois ninguém ia buscar. Pronto. É isso mesmo. Só queria aproveitar para congratular mais uma vez o centro, os operadores, a apresentação, tudo extraordinário, muitos parabéns. Assim, nós temos sentido com os dispositivos de assistência ventricular aqui um hiato grande entre, como operadores, aquilo que sentimos e que nos ajuda e que nos reforça na nossa intervenção versus o reflexo na ciência. E nós sabemos, é difícil plasmar na ciência as idiosincrasias dos doentes que nós tratamos, não é? Tentamos generalizar, é muito difícil. E, infelizmente, este percurso tem sido pautado por iatrogenia não negligenciável e uma certa ausência de benefício, não é? Tranquila-nos muito, nós quando vimos uma linha isobárica sentimos que está o dispositivo certo, que estamos a fazer a coisa certa. Eu, por acaso, não sei se a doente estava com aminas, pronto, por quem não tem esta possibilidade de ter o impela é o que usa, são as ferramentas ou o balão que tem à sua disposição. E a minha questão é, com todo este sludge científico que tem acontecido, qual é o papel do impela no futuro? Se realmente será para ficar, seja no choque, seja na PCI de alto risco? Vamos conseguir segurá-lo? Não vamos? Estamos a tratar realmente o doente ou estamos a tratar a nós? Nós temos esta angústia e queria só lançar esta discussão. Claramente isso é uma questão importantíssima, não é? Para o caso de vaso único remanescente, acho que o suporte fica mais claro para todos. Para a angioplastia complexa, como o caso aqui apresentado, do tronco, é sempre uma situação mais relativa, mas... Gonçalo, queres comentar? Sim, obrigado. Obrigado pelos comentários até agora. Em relação ao choque cardiogénico, nós sabemos que em medicina intensiva é difícil arranjar evidência de qualidade. Os trabalhos que existem de comparação nomeadamente um estudo que foi noutra comparação do impela com o balão, não foi com o impela CP, foi com uma bomba de menor capacidade e houve algumas dificuldades no que diz respeito até às análises dos resultados, portanto, há a possibilidade de interpretar de outra maneira os resultados do estudo. Aquilo que nós não temos evidência que suporta aquilo que é a nossa prática, é um facto. Nós já tivemos uma sessão, a primeira sessão aqui da manhã, hoje nesta sala, falámos sobre isso. Para começar, pelos doentes em choque cardiogénico. Portanto, doente em choque cardiogénico que se apresenta com uma anatomia desfavorável, ou que, inclusivamente, às vezes não tem infarto agudo de miocárdio, portanto, o doente em choque cardiogénico e é de outra etiologia, já conseguimos salvar uma senhora com Takotsubo em choque refratário a aminas, e não vamos ter nunca evidência a suportar esses casos. E depois há outra questão, que é, para nós termos proficiência na colocação do impela de emergência, e nós fizemos esse trajeto, temos de ser capazes de o fazer inicialmente com o apoio da indústria em casos eletivos,
desde que os doentes sejam bem selecionados. E nós temos tentado fazer isto. Onde temos esticado mais até a corda tem sido até em doentes mais instáveis, ou seja, doentes que vêm passados pós-paragem, com má função, e que temos tentado fazer angioplastia sob impela e doente seguir com impela. E aí tem de ser com ProGlide. Esta semana aconteceu numa crónica da direita, dissecou-se o tronco da esquerda e segurou-se o doente com impela. A experiência do Polo foi um instante e com tranquilidade a senhora saiu da sala. Não acredito que se conseguisse depois em manobras e conseguir com calma e voltar a entrar ao tronco e enfim, restabelecer o fluxo na esquerda. Por exemplo. Temos usado single access também? Temos alguma experiência com single access. A dificuldade que eu senti com o single access é com o atrito. Ou seja, se usarmos single access, o acesso para as coronárias tem de ser com o introdutor mais longo do que o introdutor do impela, para não ter atrito. Eu fiz uma com o single access que não gostei muito da experiência. Só um comentário relacionado aqui com a parte da hemorragia, que nós fizemos com manta, mas o manta tem uma grande limitação, é que o introdutor é 14, mas depois a bainha é 9 French, se o doente for para a unidade de cuidados intensivos. Portanto, é mais, se houver uma probabilidade alta, é mais seguro ter primeiro, pelo menos um ProGlide, para poder apertar o ProGlide e tentar melhorar a hemostase no trajeto. Ok. Seguimos, certo? We'll move to the final presentation. Thank you. Dr. Michael Joner will talk about biosorval vascular scaffolds. What are the rule of this type of vascular devices in our days? Thank you very much. It's a pleasure indeed to be here. I would like to thank you for the invitation, especially my friends from Biotronic, and I would like to thank for the hospitality also. So it's my pleasure now to give you an update on the bioresorbable scaffold manufactured by Biotronic. So this is a magnesium scaffold. As you are all aware that we saw the failure of the first generation polymeric scaffolds of Absorb. And this is the latest data of the only scaffold that is being investigated in clinical data. So I really want to focus on the most relevant facts only. Preclinical data, don't worry, I will not show you too much preclinical data, but only the relevance for you. And then the latest clinical data, the 12 months data, have just been released from the BioMark-1 study, which I will present. And I will show you a very practical example just to show what is feasible with this device. So some years ago in 2017, that was after this first data from Magmaris, which was the predecessor of this device, came out, physicians were asked what they would like to improve with such a magnesium scaffold. And the 4 points you see here are the hierarchical points that were actually found by the physicians. So increased durability of radial support. That was important. At the same time, it was also believed that you want to maintain a total resorption time of 12 months, because it was seen by Absorb that if you have an absorption time up to 3-4 years, this might be problematic. The second is reduced strut thickness. Of course, we know improved radio opacity, because this is important for the operator to see the device, and then also have an increased size portfolio. And this is what has been achieved. I can tell you with regards to the magnesium backbone, Biotronic started from scratch, more or less, and came up with a new magnesium alloy that has been utilized here in order to improve this. The BioLute coating you still know, because this has been used previously on the Magmaris. It contains PLLA as a polymer and sirolimus. And then you can see strut thickness has been realized. You can see that for the most relevant sizes, 3.0 and 3.5, it was able to come down to 117 micrometers from, you remember before, between 140 to 150. For the 2.5 device, it even came down to 99 micrometers, and only the 4.0 device
is still up to 150 micrometers, simply because the struts have to be a little thicker in order to maintain the radar strength for a 4.0 device. Then the radio opacity has been realized also, and with utilization of a new marker concept, and you can see the size portfolio, which is really very close to a standard drug-eluting stent these days. So 2 slides on preclinical data. You see on the left panel tensile strength, and you can see that this was improved. In blue is the curve of Biomac, of the Biomac alloy. So this is about the magnesium. And in green, you see the old Magmaris alloy. So this has been increased. And the result of that on the right panel is when you look at the bench side data, the radial force, that's when you're opening the stent with your balloon, that's how much radial force is pushed into the tissue. You can see the DREAMS in blue again is higher for the both devices 3.0 and 3.5, and it's getting really close to Osyro, which is the benchmark drug-eluting stent. So also this has been improved. In addition, and this is even more important, on the right panel you're looking at the number of strut fractures. You know that this has been critical with Absorb. At 28 days, you have low number of strut fractures for both Magmaris and DREAMS. And then you see, especially at 90 and 120 days, the number of fractures are much lower for Biomac, for the DREAMS 3G, as compared to the Magmaris. And this is important because in this critical phase of vascular healing, the first 3 months, you have much stronger vessel support. This is the marker concept. I don't know, I hope you can see it in this room. You see the Magmaris on top, which I personally implanted Magmaris, and I always had a very hard time seeing the markers, to be honest. The only thing you see is the markers on the balloon. But you can see the smaller dots below the balloon markers for the DREAMS 3G, which are now visible, I believe. At least when you use stent boost or clear stent, similar technologies, you should be able to see it. Now, this is the last slide on preclinical data, and what I'm showing you here is just, we had the privilege within my research group to investigate this, and we looked at the degradation time course in this device, and you can see that 99.6% of the magnesium is resorbed by 12 months. So that was done in preclinical animal models, in porcine models. You also see that we performed optical coherence tomography in this porcine model, and again we could confirm that at 1 year almost all struts are invisible. You can't see them any longer. At baseline you see it looks like a drug-eluting stent with shadowing behind the struts. At 12 months most of the stent struts are gone, they are no longer visible. Now let's switch to the more important clinical data for you. This slide you may have seen, and I think the 6 months data have been presented at last year's meeting. Now we have the 12 months data of this Biomac 1 study available. You may remember that late lumen loss at 6 months was the primary endpoint with consecutive follow-ups. You can also see the secondary clinical endpoints, target lesion failure, cardiac death, target vessel MI, etc., etc. There will be continuous follow-up up to 60 months in this particular study. Now let me show you the data. Just to remind you, don't read through everything, it's boring, but I want to remind you that this study enrolled NSTEMI patients, so patients with non-ST elevation myocardial infarction. It was 20.7% as far as I remember. This is important. This is the baseline characteristica. You see NSTEMI patients in 24, actually 20.7%, I was right. About 1/3 of the patients were diabetics, and you can also see that with regards to lesion complexity, type B2C lesions were seen in more than 3/4 of the patients, and also a fair number of bifurcations with 21.4% were enrolled in this first AMEND study. This is the study flow. You see that 116 patients with a total of 117 lesions were enrolled. At 6 months, we had fantastic follow-up, 99.1%. For clinical follow-up, 95.7% for angiographic follow-up. This went a little down to the angiographic follow-up to 87.1% because unfortunately, patients tend not to come back when they are doing well. Clinical follow-up was very much complete at 98.3%. So now let's look at the data. This is the cumulative curve of late lumen loss. In this Turkish green, you can see the late lumen loss in scaffold was 0.24 plus minus 0.36 millimeters at 12 months, at 1 year.
And this compares to the previous version, Magmaris, which was investigated in the Biosolve 2 study, as you may remember, at 0.39 plus minus 0.27 millimeters. And this sums up to a reduction of 38% when you compare these two devices. Now, if we look at the same thing for in-segment late lumen loss, which was the secondary endpoint, that was 0.10 plus minus 0.42 millimeters and compares to 0.25 plus minus 0.22. And this summed up to a reduction of 60% with regards to in-segment late lumen loss at 12 months. Just some intravascular imaging ultrasound data here. I just want to point out two important facts: mean scaffold area and mean lumen area, which I believe are the most relevant characteristics we should look at. And what you can see is between baseline and 12 months, so the column to the very right, you can see that there was a reduction between baseline and 12 months, both for scaffold and lumen area. But when you look at the last column, the delta between 6 and 12 months, there was no additional or very minimal additional reduction, which means that the device is very stable between 6 to 12 months. So we don't expect any further reductions to occur. The clinical data, very low event rates. At 6 months, it was just 1 TLF. At 12 months, it is 3 events that sum up to 2.6% for target lesion failure at 12 months. I think a very acceptable number. And I would, with that, like to show you a case that maybe brings it more into clinical practice. This is a case of a 59-year-old male with past history of hypercholesteremia and hypertension, and you can see that he was implanted, he was enrolled in the study, and the procedure was done on 8th of July 2020. DREAM3T was placed in the proximal to mid RCA, and this is an interesting case and hopefully will lead to some discussion. You can see this is the pre-procedure coronary angiogram, and you can see this tight lesion in the very proximal RCA. You can see just some representative IVUS and OCT frames shown below. I would say a very tight fibrotic lesion, not too much of calcification, which is within the inclusion and exclusion criteria. And then you can see this lesion was pre-dilated with a non-compliant balloon at 3.5 by 20 at 10 atmospheres, which I think you can see opens nicely, but nevertheless then you see all those marks, of course, which is required for a clinical study. You can see that this was repeated, and then with nitro this was shown again. And you can see this opened up nicely, so it was decided to implant the first stent. I think for the advanced operators, they will see the contrast dyes sticking to the vessel, so it is clear that there was a major dissection of this vessel. Nevertheless, I think the scaffold covered the entire region, 3.5 by 22 millimeters at 10 atmospheres, which looked fine. Again, the angiogram afterwards, seemingly okay, I would say. Nevertheless, then you perform, and that's mandatory, post-dilatation with 3.75, so a quarter size up at 20 atmospheres, 2 dilatations in the distal and in the proximal portion of this scaffold, open nicely. And then you can see after that, the scaffold is well expanded, but you can see that the dissection extended towards the distal RCA. And I think for most of you who have a lot of experience, it extended all the way to the crux cordis, where you see the vessel narrowing, and you would like to cover this properly. So what to do in this situation, and in the study it was also recommended to implant another DREAMS-3G, but most likely in a non-overlapping fashion. And that is done by really going very close. I'll show you with the marker, the balloon marker. If you oppose the balloon marker to the stent marker of the first scaffold, then you end up doing a nice, exactly one-to-one implantation. And that was done here.
And it was decided, this was the pre-dilatation for the lesion, and then finally a very long, relatively long, 30 millimeters second scaffold was implanted, just to be safe that you cover the entire dissection. Because again, this is a first in men study. You don't want to risk anything so that the patient has scaffold thrombosis here. At 20 atmospheres, and then post-dilatation again with a quarter size up, 3.75. At 20 atmospheres, a total of 4 post-dilatations, also in the short overlapping region, just to make sure that everything is well opposed. And I'm showing you some representative frames out of the mid-region, and you can see both by OCT as well as IVUS, you can see excellent position of the stent struts within the entire scaffold. And the patient came back to our hospital at 6 months, and you can see the angiogram. I think this is always very critical to all of us. We see some notches of the vessel, correct, but when you look at IVUS and OCT, OCT was interesting to see that most of the stent struts had already disappeared. Hard to discern actually at 6 months. So this is the result of a DREAMS 3G, 2 DREAMS 3G implanted. And I would like to leave this up to your impression, and hopefully we can discuss this case. And summarize here the preclinical data of DREAMS 3G suggest improved stability, lower variability of strut degradation, and better visibility. I think that was clearly shown. The clinical data of DREAMS 3G suggest lower late lumen loss as compared to Magmaris, and a complete resorption is maintained up to 12 months. And as I've shown, the performance of DREAMS 3G, in my opinion, is very similar to a standard drug-eluting stent. With that, thank you very much for your attention. Okay, we still have a few minutes for the discussion. Any question or comments to these results of these bioservo scaffold studies and clinical cases? It's not yet very late results, but already late results. Any comments or questions? First of all, thank you for your presentation, very clear and very productive in seeing a real-world case in which complications have and we have to deal with it, and that's true for any type of stent or any prosthesis that we implant. I'm going to make a comment and next a question, and my comment is about my concerns about the bioresorbable platform. I don't have any experience with this platform. I had a small experience with the Absorb, which has some limitations that may have been overcome with this platform, but the concerns that I have are pretty similar, and those are the radial strength, which will relate to the quality of the lesion preparation, and the integrity of the platform while it resorbs. So I think it will be mandatory to ensure that the lesion is well prepared, because if there is some recoil after the balloon, not only the stent may be able to sustain that force, but it may sustain when you look at it, but you don't know how it's going to be 3 months afterwards when it starts resorbing. So it will be mandatory to do a good lesion preparation, and I feel that I will be more comfortable doing it with some kind of intravascular imaging, to be sure. The other concern is that while it starts resorbing, if there is some region where it's not so well opposed, some fragments may embolize, and there is some evidence already about the resorbable platforms that this phenomenon exists, and it's very difficult to diagnose and may have an impact on long term. So a good apposition will be mandatory, and you can see some ratification between the stent struts, which will mean the stent will be making force to the coronary artery, and that makes us believe that it will be endothelized by the time that it gets resorbed. So next to this comment is my question, which is, if you have a lesion which is well prepared, but you have a superficial calcium, will that be a concern for us that it will not be so well endothelized and may embolize in the future, or is that not a concern? Yeah, so first of all, I think I would like to applaud to your points, because I share your concerns with bioresorbable scaffolds, and we've learned a lot from Absorb, actually.
But I also want to point out that these platforms are fundamentally different. And I have implanted both platforms, both on animal models and humans, and I can tell that the radial strength and radial force is fundamentally different. So really, this device behaves like any drug-eluting stent when you implant it. Now, it's not as good as a drug-eluting stent in terms of pushing calcium away. I totally agree with you. So what we do is, and also it was mandatory in the study, intravascular ultrasound, or let's say optical coherence tomography, any kind of intravascular imaging modality is required. I would use it anytime. Now, of course, the company also wants to stay away to push too hard to intravascular imaging, because at the end, some cath labs may not have, this available, and this may be a punishment for these cath labs. I think the future tells us, but also from drug-eluting stents, if we are honest to ourselves, even with drug-eluting stents, if we don't do a good job, if we have incomplete apposition, if we have under-expansion, those patients will eventually come back. Not after 6 months or 12 months, but after 3 or 4 years. We personally have seen a lot of late restenosis cases with drug-eluting stents when we did a poor job in implanting these devices. So I think this will be critically important. And then to your question, the embolization of calcium, I haven't seen that personally, but I would agree with you that you have to be, very, very careful when you implant such a device in a, let's say, superficially calcified lesion. We try to stay away from substantial calcification, meaning at least 180 degrees. I would refrain from using it. I have not seen embolization, but the expansion and strut fractures are a problem in calcified lesions, for sure. Thank you. Only one comment. Congratulations, Dr. Michael, not only for the presentation, really assertive, straight to the point, but you have to be bold in order to investigate these kind of platforms, because we have an history behind us. And do it make some sense from the physiology point of view? We are scared because we have the results, and the results needed time in order to reveal. And we are kind of worried, even with this platform, because things are appearing. And when I'm thinking about resorbable scaffolds, I'm thinking more like an investment, because you have to be really careful doing your interventions, like we do in every intervention we do, of course, but you need that you have to have image in order to be perfect, in order to be resorbed, in order for the patient to live a lot of years. And I think more younger patients with less calcium are the preferred targets for this kind of technology. Being non-inferior is not enough, because all the investment that you have here, you have to show superiority in order for us to embrace this kind of technology. So it's hard. Congratulations on that, Doctor. No, again, fantastic comment. Showing superiority, I can tell you, we had many advisory meetings with Biotronic and with Absorb before, and if you could come up with a solution how you can show superiority, I would be the first one to take it. Get my money. Exactly. It's obviously not the cost for the device, which is clearly inferior compared to drug-eluting stents, but I think, when I see young patients sometimes, they get into our hospital, and I'm also a big fan of drug-coated balloons, by the way. I like the idea. I think we have to get away of implanting too many stents. And trust me, I'm coming from a hospital where we implanted thousands of drug-eluting stents. It is too much, because we see from the trials, most trials that have late follow-up, and we've just published 10 years follow-up of ISA Desire and ISA test trials, and you can see the restenosis and the failure is continuing. It is not stopping. And I personally believe that most of these patients will come back as long as they live and figure stent failure. And this is a huge problem. And in order to improve that, we have to come up with new solutions. And if you see a young patient with a stenosis, I would not like to see a drug-eluting stent being implanted in my heart, to be very honest, if it's in the right location and the right type of lesion. I think we have to be strong, and as a community also stick together and at least give this technology a chance, because I still see the value. I agree it will not be a workhorse for every patient, for every lesion. Will never be, probably, but I think we should give it a chance because it can have its benefits. First, to try to demonstrate non-inferiority at least, and this second generation result, the results on these second generation platforms are very promising.
because demonstrating superiority, all the concept was developed to long-term follow-up. I think to show that we have to wait more than 5 years eventually. Yeah, the problem with this long-term follow-up is also then you mix it up with non-cardiac death between 5 to 10 years. Very long follow-ups, Exactly. more than 10 years. There People is die of cancer and other a lot of things going there. Yeah. But thinking on coronary heart disease as a chronic disease, have to, for these platforms, for this concept, have to, for sure, wait more than 5 years, eventually not reaching the 10 years, but more than 5 years. May I add one more statement? I personally believe, if you're just asking me for my very personal opinion, I think people will pick it up if we can show that it's safe. That's important. At least true safety. Then I think people will pick it up. Gonçalo. The very last question, because... Yes, just a short one. With the Magmaris platform, we had some issues with the restenosis. Early in the beginning, like 6 months, severe restenosis. Did you address the platform in a different way to minimize the risk? Yeah, absolutely. That was the main goal of this new device, to overcome these early restenosis cases, which occurred especially in highly contractile coronary regions, where what we saw is that you had early strut fractures and strut dismantling, which led to this restenosis. And this doesn't occur at all with this device, because it's much more stable in the first 6 months with regards to strut fractures. Yeah. Just one. First of all, excellent presentation. Thank you very much. You. We learned in the previous reusable scaffolds that it's very important to do the PSP, pre-dilatation, scaffold measuring, and afterwards post-dilatation. Do you think it's very important when using image, just like in your case, the fibrotic percentage in the plaque, because we have not so good results when we have very fibrotic. It acts like a rubber band in turning in the scaffold. What is your opinion about that? You're absolutely right, and we were actually the one we published this, the issue with fibrotic lesions. We've done the same analysis that we have done and published for Magmaris with DREAM3G. It's about to be published in the next weeks, and we could show that it's not the same level of problem as with as with Magmaris. So I hope that this device, the strength is good enough also to maintain. But I would fully agree that I think you made the very good comment that lesion preparation is extremely important, much more than probably with standard drug-eluting stents. But I've shown you intentionally a case where maybe the operator was a little bit too liberal in terms of lesion preparation or post-dilatation, which ended in a huge dissection. So we need to find the balance between creating too much injury to the artery also for these devices. Yeah. Ok, muito obrigado a todos. Foi um prazer. Espero que a sessão tenha sido do agrado também de toda a gente. E recomendamos passarmos já para a sala baleal para uma sessão de celebração que também faz parte aqui da reunião da APIC. Boa tarde a todos. Muito obrigado.